palestras. Então vamos começar. Então, como a Regina falou, eu vou misturar propósito de vida com a questão da criação da empresa. E vou fazer isso de forma bem resumida, gente. Seriam duas palestras diferentes. Então, se vocês não entenderem algum conceito, vocês me falam. Mas eu acho que vai ser tranquilo para vocês, que todas vocês já estão na busca, vocês já sabem de todas as coisas. Então, primeiro eu vou falar do que é intuição. E do passo a passo disso e como é que eu uso isso na minha vida. Eu sempre tive um chamado muito forte para algo que eu nunca soube o que era. E eu aprendi a seguir a minha intuição. O que é a intuição? A intuição é aquela primeira voz, que quando você não está pensando nada, ela vem. Só que é muito importante você realmente se treinar para ouvir essa voz. Porque essa voz é muito sutil. Essa voz é, por exemplo, a voz que as plantas falam com você. Ou é a planta que seu eu superior fala com você. Só que essa voz é muito sutil, essa voz não grita, como a voz do nosso pensamento, a voz da nossa emoção. Então, a gente tem que se treinar para ouvir essa voz. Como a gente se treina para ouvir essa voz? Primeiro, aprendendo a acalmar a sua mente. Cada pessoa faz isso de uma forma diferente. Né? Para mim, a melhor forma de acalmar a minha mente é fazendo meditação diária, pelo menos 20 minutos. Para algumas pessoas é fazendo exercício, para outras é lendo, para outras é fazendo arte, enfim, não importa. Então, primeiramente, busque alguma forma que você consegue acalmar a sua mente, para você conseguir ouvir essa voz. Depois, você tem que começar a treinar ouvir essa voz. Quanto mais você ouve e quanto mais você dá ouvidos a isso, mais essa voz se manifesta para você. E ela vai se manifestar para você por duas coisas. Primeiro, porque você vai se alinhar com o universo, de mostrar para o universo que você confia nisso. E quanto mais você confia, mais você vai estar nesse caminho de seguir isso e mais essa voz vai falar com você. Então, como é que você treina seguir essa voz? Você treina seguir essa voz ouvindo ela e seguindo o que ela está dizendo. Só que é um treinamento, porque imagina só, você ouve aquilo que você vai falar, você ouve aquela voz e você segue aquilo. Muitas vezes você segue aquilo e você vai dar de cara no chão. E você vai achar que você fez errado, que deu tudo errado. E você vai voltar para trás e vai falar, eu não ouço essa voz nunca mais na minha vida. Só que assim, o dar errado não é necessariamente dar errado. O dar errado faz parte do processo. Muitas vezes dá errado porque você ouviu aquilo, mas você não está preparada para aquilo. Então, esse dar errado vai te preparar para você viver aquilo que você tem que viver. Ou muitas vezes o dar errado não é dar errado, é a gente que tá definindo isso como dar errado. Sabe? Quando a gente não tem essa consciência superior, a gente julga as coisas como positivo e negativo no momento que a gente está vivendo. Mas todo mundo, quando lembra as coisas que viveu depois, lembra o quanto que aprendeu com aquilo e quanto que aquilo foi necessário para o que iria acontecer no futuro. Então, a gente julga essas coisas, né? Então, assim, muitas vezes você vai seguir, você vai achar que deu de cara no chão e não deu. Quando você segue aquilo e dá de cara no chão, você tem que entender que aquilo não é o final. Você tem que entender que você confiou no que você tinha que fazer e ainda não aconteceu o que deveria acontecer. Então, a partir disso, depois que você segue essa voz, você tem que continuar seguindo. E você tem que ficar muito, muito integrada em você para continuar olhando os sinais, para continuar ouvindo essa voz, para continuar sendo guiado. E os sinais, eles também são coisas sutis. E também você tem que se alinhar com você e com o universo para entender os sinais, porque os sinais estão ali o tempo inteiro. Mas a gente precisa ter essa sensibilidade de olhar o sinal. Pode ser alguém que fala com você, pode ser uma coisa que você vê por acaso, enfim. Você tem que entender quais são os sinais para você. Então, isso tudo é um treinamento de você seguir isso e você vendo os sinais. Quando isso realmente se manifestar para você, você vai cada vez mais entender como que a intuição age e como que os sinais agem. Mas você só consegue entender isso e consegue viver isso na sua vida à medida que você vai vivendo. E essa conexão diária com o universo que a gente tem que ter.
E cada um tem a sua forma. Cada um, essa voz vai falar diferente, cada um, os sinais vai agir diferente. O sinal é algo para você. Não adianta ver alguma coisa e falar, nossa, não sei o que essa pena significa para mim. Me ajuda a interpretar? Não. É sua vida, seu sinal, sua conexão com o universo. Então, quando você tiver dúvida, faz uma meditação perguntando o que é isso. Acalma sua mente, sabe? Busca, enfim. E aí, imagina você tá ali, o que essa pena significa e tal. E você tá nessa energia, e aí você fala, eu vou ler um livro. Leia, sabe? Quando esse pensamento vem, leia, porque talvez esse livro vai te levar a uma outra coisa. Muitas vezes também, quando a gente segue a nossa intuição, tudo dá certo. Pode ser, tudo dê realmente certo. Você fala, nossa, tudo tá lindo, mas não significa que vai dar certo sempre. Quando a gente abre uma empresa, por exemplo, e a gente se alinhou totalmente para abrir essa empresa e tudo mais, e enfim, a gente tem certeza que é isso, é nosso propósito de vida e tudo mais, a gente tem clientes já querendo, tá tudo fluindo bem, tudo deu certo e tal, significa que é o que você tem que fazer, mas não significa que vai ser lindo sempre. Então, assim, eu sempre achei que montar uma empresa fosse difícil, mas eu não sabia que era tanto. Então, assim, quando a gente começa, não é só curvas. Tem buraco, tem túnel, tem caverna que você vai ter que cavar, sabe? Tem uma trajetória muito longa para você seguir. Mas é essa trajetória que, se você estiver atenta, vai fazer com que a sua empresa seja diferente, que a sua empresa seja realmente extraordinária. Sabe essa coisa do... Você já conhece o Oceano Azul? Esse livro, Oceano Azul? Então, é exatamente essa estratégia do Oceano Azul. E quando você tem dificuldade e tudo mais, é bom você usar a criatividade para você realmente vencer essas dificuldades, né? Não acha nunca que a sua empresa vai falir. A minha empresa eu já achei que fosse falir várias vezes. A gente acha isso o tempo inteiro, que não vai dar certo, que vai falir e tudo mais. Mas só fale se você parar de fazer acontecer, sabe? Então, assim, busque energias na sua vida, onde você está vendo tudo mais, e seja criativa, assim. Busque o máximo que você conseguir. Não precisar de dinheiro no início. Busque o máximo que você puder realizar coisas com criatividade. Porque é isso que vai fazer o seu diferencial, sabe? Não que você não possa investir dinheiro, é claro que você pode, mas imagine que o dinheiro é a última solução. Porque nisso você vai descobrir milhares de potenciais em você e vai conseguir milhares de recursos que você não conseguiria se você tivesse dinheiro. Você vai entender que recurso não é só dinheiro. Recurso, por exemplo, pode ser pessoas, recurso pode ser espaço físico, recurso pode ser conhecimento seu, recurso é criatividade. Então, tudo isso são recursos. O dinheiro não é o único recurso, como muitas pessoas pensam. Então, assim, pensa em todos os recursos possíveis e impossíveis e imagina que o dinheiro é a última solução para qualquer coisa. Então, essas são algumas dicas. Eu não conheci nenhuma empresa que não desse certo. Eu só conheci pessoas que desistiram de tentar, sabe? Porque o tentar, ele inclui inovação, ele inclui você se mudar, ele inclui você ser flexível, ele inclui você acreditar, ter fé mesmo, sabe? O que me ajudou muito a viver a vida espiritual foi o empreendedorismo, porque no empreendedorismo a gente tem que criar realidade com coisas que não existem. E a gente tem que acreditar o tempo inteiro. E essa coisa, assim, da gente não ter salário fixo, né? E muitas vezes a gente não tem salário fixo, tem que ser responsável pelo salário de 10 outras pessoas, né? Tem 10 outras pessoas vivendo isso. Espero que vocês cheguem a esse momento. Mas você não tem nenhuma garantia e você tem que garantir para as pessoas que confiam em você, sabe? Isso para mim é fé o tempo inteiro. Isso para mim é acreditar no invisível. E também criar uma realidade com algo que não existe, né? A gente está criando uma nova realidade, de forma concreta. E só para finalizar, a gente ouviu, a Regina ouviu junto comigo a palestra de Vitório falando sobre a energia do dinheiro, né? Que a energia do dinheiro mudou nesse... A gente está numa nova era, né? Antes a energia do dinheiro era outra energia, né?
E agora a energia realmente mudou. As pessoas falam muito de propósito de vida e tudo mais, e a energia do dinheiro está muito conectada hoje com o propósito de vida. O Vitório, ele descreveu a energia financeira de uma forma muito interessante. Ele descreveu como sendo uma mulher que quer se divertir e quer fazer coisas interessantes, boas para as outras pessoas também. Então, como você atrai dinheiro, é você realmente se alinhando com o seu propósito de vida, se alinhando com quem você é, porque quando você faz isso, você realmente vai criar algo extraordinário, que é algo que só você pode fazer. E isso tem um valor incrível. Não seja um problema você simplesmente copiar uma outra empresa, copiar algo que já existe. Não, isso existe. Faz sentido, isso ainda dá resultado. Mas eu acredito que se você está começando algo novo, ao invés de buscar fora o que você tem que fazer, busca dentro. Porque cada um de nós veio aqui com uma chave. O mundo precisa que a gente seja o melhor que a gente pode ser. O mundo espera que a gente seja a nossa essência. Porque a gente veio aqui para realmente para dar um presente para os outros, para curar os outros, para transformar a sociedade. Cada um de nós veio com essa pequena chavezinha para poder transformar as coisas. E o mundo inteiro espera que a gente realmente descubra isso e viva isso. Então, quando você descobrir o que é isso, você realmente vai criar algo extraordinário. Mas lembra sempre que é importante ter energia do dinheiro, porque quando você entender que é importante ter energia do dinheiro sempre, você não vai simplesmente criar o que você quer, que você ama. Você vai alinhar isso ao que as pessoas precisam. Porque se você entender que a energia do dinheiro é necessária, você vai entender que você precisa que as pessoas paguem por isso. E as pessoas vão pagar pelo que elas dão valor. Então, assim, nunca esqueça da energia do dinheiro. Nunca queira criar algo só que é magnífico, que está linkado com a sua essência, que ninguém queira, que ninguém precise. Então, alinhe isso, alinhe seu propósito de vida com algo que as pessoas querem e podem pagar. E isso não tem erro nunca. Muitas vezes, assim, só finalizando assim, muitas vezes o que vai dar dinheiro ao seu negócio não é o que você mais gosta. Isso também é importante. Porque, imagina assim, você vai criar um negócio, ele pode ter diferentes fontes de receita, né? Então, assim, muitas vezes o seu negócio vai ser famoso, por exemplo, vou te dar um exemplo, pode ser famoso pela culinária ancestral. E aí, isso vai ser o seu branding. Mas, na verdade, o que as pessoas querem comprar é livro de receita. Então, assim, não tem... Aí você está fazendo a questão da ancestralidade, que, na verdade, está conectado com a sua missão de vida. E você está divulgando isso, mas muitas vezes as pessoas querem ver isso, entendem que isso é interessante, mas não querem pagar por isso. Então, você, na verdade, ao final, você está vendendo livro de receita, mas você está colocando todo o seu propósito de vida e ancestralidade em algo que é importante para algumas pessoas, mas elas não querem ainda pagar por isso. Está tudo certo, não tem problema. É muitas vezes isso, muitas vezes é interessante ter clareza nisso. No meu negócio, por exemplo, a gente é conhecido como experiências culturais. As pessoas acham incrível, mas muitas pessoas não querem pagar por isso. Então, na verdade, a gente vende aulas de português. E a gente coloca nas aulas de português as experiências culturais. Então, é mais ou menos isso, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês. Vocês têm alguma dúvida? Querem, enfim, falar alguma coisa? Então, para mim, tudo que você falou, com certeza eu compartilho de tudo, mas eu ainda estou no processo ainda de engatinhar para entender como acessar esse meu poder criador, né, da criação, a criatividade, tá sempre criando, criando. E foi assim o que eu percebi, o que foi o que mais me sempre foi o grande empecilho para eu me colocar em movimento, porque eu tinha a crença, né, de que eu não sou uma pessoa criativa, sei lá, criatividade, eu não sei, porque a gente não aprende isso, né, a gente não desenvolve isso, a gente, quando é criança, a gente é o pleno poder criativo, mas a gente vai sendo, como é que se diz, enquadrado na sociedade, né, e vivendo nessas caixas, e a gente esquece dessa força criativa. Então, eu estou muito no meu processo de entender como acessar essa criatividade, como eu posso deixar ela fluir, né? E assim, tá indo, sabe? Mas eu entendi que tudo tem que ter paciência, sabe? Então, eu queria perguntar É, para você, assim, como que você faz para acessar assim o seu poder criador? então, tem duas coisas. Uma é o que eu já sou, né? E agora a outra
que eu já sou, essa coisa que a gente sabe do Enneagrama, que é essa energia da realização, né? Da mesma forma que para mim é difícil estudar. Eu tenho, às vezes, para estudar, para mim, às vezes, eu levo 2 dias para ler 2 páginas. Porque eu começo a ler e eu quero sair para tomar um café. Então, assim, primeiro eu acho que tem muita coisa que é nata em mim. Agora, que é da realização. Da realização é uma coisa mais nata. Eu já sei como fazer 1 mais 1 dá 2. Depois eu vou te explicar como é que eu vejo isso. Agora, da criatividade em si, que você pode acessar a energia da criatividade para realizar, né? Então, são 2 coisas diferentes. A energia da realização em si é uma energia. A energia da criação para você realizar é uma energia diferente. A da criatividade, o que eu sugiro é você realmente trabalhar a criatividade de forma prática. Por exemplo, para mim, quando eu estava criando o Fala Brasil, eu passava noites em claro pintando. Sem menor desejo de pintar nada bonito, só para desenvolver a criatividade. Outra coisa também que é interessante é a dança, principalmente a gente mexendo bem as nossas cadeiras, porque ali desbloqueia a energia da criação. Sambar muito e funk, principalmente com essa intenção, vai desbloquear essa energia de criação, porque ali é o chakra da criatividade. Então, assim, eu acredito que você trabalhando essa energia de criatividade em si, ou descobrindo o que você pode criar, sei lá, desenhar, pintar, enfim, qualquer coisa, realmente trabalhando na criatividade vai desbloquear as outras energias. Agora, o da realização é um pouco difícil de explicar, porque é nato para mim. Sei lá, meu primeiro negócio eu tinha 7 anos de idade. Mas o que eu vou te dizer, assim, que eu posso te dizer, que eu consigo explicar verbalmente como é que eu faço isso, é ter uma ideia e não parar. É mais ou menos isso, é não parar, não achar que vai dar errado, é simplesmente continuar. Você começa a fazer alguma coisa, você não para. E assim, o não parar não significa que você vai sempre fazer a mesma coisa, porque quando você começa, algumas coisas dão certo, outras não dão, mas você tem um objetivo, né? Sei lá, seu objetivo é dar curso de Enneagrama. Seu objetivo é esse. O objetivo não é fazer post em mídia social. Você entendeu que agora o seu motivo de você conseguir realizar aquele curso é fazer post de Enneagrama. Mas seu objetivo é esse. Então, você começa a fazer o post. Você vê que o post está dando certo, você continua. Você vê que o post não está dando certo, você busca outras coisas. Mas tenha lá seu objetivo sempre, não para. Então, é mais ou menos essa. E o que vai te ajudar a não parar, muitas vezes, é a criatividade. Porque quando você está lá trabalhando a energia da criatividade, você vai ter ideias. Mais ou menos isso. Obrigada. Sim, ajuda bastante. Gente, adorei. Ó, fiz um mapa, depois eu compartilho para vocês com o que você foi falando. Que lindo! Tá? Adorei. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer falar agora? Eu queria falar, assim, uma das foi muito, para mim foi muito bom ouvir você falando, porque eu sou muito processual, eu sou muito metódica e eu preciso muito de um passo a passo, apesar de construir os meus próprios passos a passos. Assim, eu olho como é que as pessoas fazem e vou adaptando ao meu passo a passo. E eu tenho muita dificuldade de ouvir a minha intuição, de saber, de observar isso, de entender. Eu até conversei com a Regina muito essa semana, porque esse curso, essa mentoria que eu estou fazendo de astrologia, assim, faço ou não faço, faço ou não faço, é um investimento que eu nunca fiz fora do meu trabalho, eu sempre fiz investimentos financeiros no meu trabalho. E pela primeira vez eu fiz um investimento que não seria para trabalho direto, claro que vai influenciar de alguma forma. E para mim é um desafio ainda, assim, toda essa parte de desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e espiritualidade são partes que eu desenvolvi muito pouco na minha vida, assim, eu foquei muito no trabalho. Então, entender esse passo a passo que você foi falando, né, buscar uma forma de acalmar a mente, ouvir e seguir a voz, porque muitas vezes eu ouço e falo assim, não vou te ouvir, né, não vou fazer o que você está falando. E observar esses sinais, né? Porque realmente faz muito sentido. Mas eu não tenho, assim, não tenho dúvida efetiva no que você falou, mas eu sinto muita dificuldade ainda de colocar tudo isso em prática. E aí você me deu ideias realmente dessa energia da criação, de estar em contato com esses sinais, porque às vezes eu acho que eu tô maluca, sabe? Acho que eu tô falando assim, preciso fazer uma coisa agora, não, mas eu preciso produzir, eu preciso resolver isso. Tudo que você quer é só parar e desenhar, né? E pelo menos para mim. Isso, achei ótimo, adorei.
Muito bom. Olha, o que você falou aí foi ótimo, porque me lembrou de coisinhas que faltou eu falar para vocês. Uma delas é que, assim, muitas pessoas falam que seguiram realmente tudo isso e não aconteceu nada. Mas a gente precisa distinguir muito bem o que é a intuição, o que é a emoção e o que é o intelectual. Falando com a gente, pensamentos. E isso, gente, a gente só descobre começando a seguir. Só que, assim, mas como eu falei, a melhor dica é a intuição é a primeira voz. E é a voz quando você não está pensando em nada e ela vem. Sei lá, aquela primeira coisa, sabe, que vem, tipo, e aí você ignora. Então, assim, é muito importante você estar ouvindo isso, porque muitas vezes quando a nossa mente não está clara, a gente ouve emoção e tem certeza que é intuição. Então, assim, isso é só com treinamento mesmo. E, sim, a gente tem que treinar a fazer isso. Pode ser que não dá certo no início, porque a gente está ouvindo a emoção e não a intuição. Mas mesmo que não dê certo, é interessante você ter um carinho com você, entender que você está no treinamento, né? Da mesma forma, assim, você não vai aprender matemática no primeiro dia. Você não vai aprender negócio no primeiro dia. Nada a gente aprende no primeiro dia, porque a gente não é treinado a treinar essas coisas. E assim, mesmo que você siga a sua emoção e não deu certo, continua trabalhando isso, porque a intuição ela tá ali, ela fala o tempo inteiro com a gente, sabe? A gente que não ouve ela. E a emoção também é importante. A emoção não, o sentimento é importante. Porque assim, a emoção, ela fala para você muitas vezes o que tá certo e o que não tá, mas ela é confusa. E assim, se você tá com raiva de alguma coisa, se você tá puto com alguma coisa, tem um motivo. Mas muitas vezes, por exemplo, você tá puto, você tá com raiva, você explode. Muitas vezes a gente explode pelo motivo errado, porque a gente não sabe exatamente o que está causando aquilo. Então, quando a gente sentir uma emoção de alguma coisa, seja boa, seja ruim, é bom a gente se acalmar e entender por que a gente está sentindo aquilo antes de ter qualquer reação, sabe? Por exemplo, quando você está lá meditando para criar o seu negócio, se você está sentindo um incômodo em relação a isso, se você está sentindo que não tem alguma coisa certa ou algum medo, comece a se perguntar por que você está sentindo aquilo. Pode ser que você não esteja materializando o que a sua essência quer, pode ser que você ainda esteja no seu subconsciente não acreditando naquilo, e você tem que trabalhar o seu subconsciente, sabe? Então, assim, a emoção, ela te guia, sabe? Mas não necessariamente ela te guia para você seguir aquilo. Ela te guia muitas vezes e fala, opa, espera aí, tem alguma coisa errada aí. Para, sabe? Vai por outro caminho, sabe? Ela também é um guia. A intuição não, a intuição é um guia do tipo, vai, sabe? É essas coisas. É como se a emoção fosse uma coisa, uma energia mais dispersa, né? Que nem muitas vezes a gente não consegue. Não sei, estou tentando fazer um paralelo para. Porque realmente é isso. Eu tenho muita dificuldade de poder separar isso, como dividir o que eu estou sentindo, o que eu estou já racionalizando, do que eu já estou intuindo, enfim. Realmente. Você lembra que uma vez, Marcela, a gente tinha aquela roda das emoções? Sim. Isso é uma ferramenta que a gente pode mostrar para você, Amanda. Tipo assim, quando eu fui apresentada a essa ferramenta, eu não entendia direito como é que era, porque eu sempre racionalizei muito as coisas, né? E hoje eu entendi que eu só aprendo vivendo e sentindo, né? E aí, para mim, o que eu entendo hoje das emoções é que, como já o nome fala, né, é uma força que vem dentro de você que traz um movimento. E aí é como se fosse assim, vem uma onda, e aí você entra dentro dessa onda, você pega a energia dela e vai. Eu lembro que na física, na escola, a gente aprendeu um negócio desse, que a energia que vem da onda, ela não se transfere para você, ela passa, né? Alguma coisa assim, eu não lembro. Eu lembro que isso ficou na minha cabeça, mas tem que estudar a energia cinética, alguma coisa assim para entender, mas eu sei que a onda tem uma propriedade meio estranha. Então eu entendo como se fosse isso, entendeu? Tipo, ela vai passar. Mas se você se fixa nela, por exemplo, você se sentiu, alguém te fez alguma coisa. Por exemplo, ontem eu comprei a minha passagem para vir aqui para Paris
E eu tinha achado assim um plano perfeito. Era um BlaBlaCar, era super barato, porque vir para Paris é caro. E aí, no último momento, o cara cancelou, porque alguém pegou Covid. E aí eu já fiquei puta, eu nem pensei assim no cara, eu falei, é mentira, que não sei o quê. Aí tá, eu comprei uma passagem, eu achei uma passagem de trem barata. E aí, na hora que eu fui comprar a passagem de trem barata, deu um bug no aplicativo e a passagem saiu sem a compra acrescentada da minha mochila, porque eu precisava. Cara, tipo assim, o fato de o cara ter me lançado uma mensagem, né, que pro meu cérebro, pô, fiz um bom business, ele quebrou, eu entrei numa emoção de quê? Um pouco de frustração, alguma coisa assim, eu me senti desfavorecida. E aí, quando eu estava nessa energia, eu entrei nela. E aí, quando eu fui comprar o meu negócio, eu fui entrando cada vez mais nessa energia, me aprofundando. E aí me explodiu em raiva. Eu fiquei puta. Fazia muito tempo que eu não ficava puta. E aí eu quase destruí o último domingo, o último sábado que eu ia passar lá com o meu amigo. E aí eu simplesmente não conseguia resolver o problema de um outro nível, sabe? E no final que interessante. eu fiquei muito puta, fazia muito tempo que eu não ficava. E no final das contas, sabe, eu esqueci completamente tudo. E eu lembro que uma parte deles me fala, calma, Regina, foca no positivo, não sei o quê. E aí começou a vir um monte de mensagem assim, olha só, tá vendo, isso não dá certo e tal, vai começar a dar tudo errado na sua vida agora, sabe? Começou a entrar nesse turbilhão, porque eu aceitei, eu permiti entrar dentro dessa emoção, né? E aí no final, hoje, quando eu peguei a porcaria do trem, os caras nem fiscalizaram a minha mala. Ou seja, no final eu não precisava ter pago 5 euros a mais, eu teria economizado, entendeu? E eu paguei. Eu não confiei, sabe? Eu não fui na fé assim de que aquele comprovante que estava escrito que eu tinha pago, se eles me pegassem, entendeu? Porque eu entrei nessa energia e eu aceitei. E foi bem difícil. Hoje eu reconheço assim que, cara, não é tão fácil, sabe? Então eu entendo mais ou menos assim, entendeu? As emoções, elas têm níveis, sabe? E aí depende de qual nível você quer estar vibrando dessas emoções, entendeu? Cara, mas essa forma que você descreveu, Regina, foi incrível, porque a gente sabe esse negócio de navegar nas emoções, né? Mas a gente não sabe a real importância disso. Agora que você descreveu de uma forma tão clara, é uma onda, que você pode ver ela passando e você pode entrar nela. Você entrar nela, ela te joga um caixote, joga no chão e você não sai mais dali. Sim, exatamente isso. Eu às vezes eu vejo a onda vindo, vem, foda-se, que eu tô muito puta da minha vida. Eu entro, mergulho com tudo, me enrolo toda. Mas Por isso que eu acho legal o surf, né? Porque, tipo, quando vem aquelas ondas, eu lembro quando eu comecei a tentar surfar, vinha uma onda, eu tinha muito medo. Aí você tem que entrar debaixo da onda e ela simplesmente. E é incrível essa parada. Vou estudar esse negócio de novo, mas eu lembro que quando a gente aprendeu isso numa aula de física, porque a Amanda a gente estudou junto no colégio, eu fiquei impressionada. Eu falei, cara, que maneiro, como é que pode esse negócio dessa onda? Muito louco, porque ela só tem esse efeito externo, ela não chacoalha embaixo, sabe? Amiga, só você lembra dessa onda. Não lembro disso, mas tem coisas que a gente estudou que só as pessoas lembram. Eu vou falar uma coisa. Eu lembro de uma aula de física que o cara